Bom dia a todos, está começando a sessão número 46. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras. Bom dia quem nos assiste pela Rede Câmara e um bom dia especial também quem está aqui de forma presencial. Já passo a palavra para o primeiro secretário vereador, Paulo Coitinho. Muito obrigado, presidente em exercício, vereador Arthur Alau. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, colega vereadora. Bom dia a todos os servidores dessa casa, todos os nossos assessores, aqueles que nos acompanham de forma presencial aqui no plenário, ou mesmo de forma remota, através das redes sociais e os nossos canais de comunicação, Câmara Municipal de Pelotas. Sessão ordinária número 46, leitura das correspondências recebidas. Ofício número 398, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 14.783, do vereador Antônio Peixoto, sobre a sinalização do loteamento de Liberdade 3 Vendas. Ofício número 399, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 15.376, do vereador Arthur Alau, sobre o modelo de atendimento da Unidade Básica de Saúde Sangafunda. Ofício número 400, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 13.830, vereador Marcelo Bagé, sobre recursos humanos, materiais e infraestrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Ofício número 401, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 15.310, do vereador Daniel Fonseca, sobre a falta de medicamento quimioterápico necessário à comunidade de tratamento do paciente de Pelotas, SUS. Ofício número 402, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 13.126, do vereador Cauê Forossolto, sobre a relação detalhada de todos os contratos firmados pela Secretaria de Assistência Social, SAS, referência a período de 1º de janeiro do corrente ano até a presente data. Ofício número 403, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 14.681, do vereador Tauanei, sobre os contratos públicos atualmente vigentes do âmbito do município. Ofício número 404, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 15.405, do vereador Michel Escalante, sobre a aprovação de alvará para a construção, Arisa Construtora Residencial, na Colina do Sol. Ofício número 405, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 14.768, da vereadora Marisa Schweizer, sobre os materiais e insumos solicitados pela hospedaria de grandes animais. Ofício número 406, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 15.117, do vereador Rafael Dutra Barriga, sobre a adoção de cavalos realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, SDR, nos últimos 3 anos. Ofício número 407, Poder Executivo Municipal, resposta de informação, protocolo 13.126, do vereador Cauê Forossolto, sobre a relação detalhada de todos os contratos firmados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, referente ao período de 1º de janeiro do corrente ano até a presente data. Memorando de número 164, vereador Júnior Fox. O vereador que é presente subscreve requer que a audiência pública para tratar de pautas relacionadas às vias, valetas e rede de esgoto bairro Sítio Floresta, aprovada para ocorrer nesse colente plenário, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, a ser realizada pela Comissão de Urbanismo e Serviços Públicos, com participação de representantes de setores do SANEP, Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura, conforme o protocolo da Câmara 15.614, 00095/25, primeiramente é passada para o dia 20 de junho de 25, às 19 horas, tem a sua data alterada para ocorrer no dia 23 de junho, às 19 horas. Memorando de número 166, vereador César Brizolara. A bancada do PSB indica o vereador César Brizolara como membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito com finalidade de investigar possíveis irregularidades envolvendo o contrato sequencial de número 3050-125, assinado pelo SANEP. Memorando de número 167, vereador Ivan Duarte. O vereador que subscreve vem solicitar a sua inclusão para a Comissão Parlamentar de Inquérito do SANEP. Memorando de número 168, requerimento 97, autoria vereador Paulo Coitinho. Vem por meio deste indicar meu nome, Paulo Coitinho, vereador dessa Casa Ativa, para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do SANEP, que visa apurar eventuais irregularidades no âmbito do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Reafirmo meu compromisso com a transparência, a fiscalização dos recursos públicos e o interesse da população de Pelotas, colocando-me à disposição para contribuir com os trabalhos da referida comissão. Memorando de número 169, autoria vereadora Fernanda Miranda. A vereadora Fernanda Miranda, assunto, indicação para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do SANEP. Memorando de número 170, vereador Cristiano Silva. O vereador Cristiano Silva, líder da bancada do União Brasil, indica para a CPI, Comissão de Inquérito Parlamentar do SANEP, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, como titular vereador Cristiano Silva e suplente vereador Rafael Dutra. Justificativa de ausência número 54, autoria vereadora Fernanda Miranda. A vereadora que abaixo subscreve vem justificar seu atraso na sessão do dia 15 de maio do presente ano, justificado por reunião na EMEI Maria Helena Vargas da Silveira, às 8 horas da manhã.
Memorando, o Partido Social Democrático indica os vereadores Daniel Fonseca e Éder Blanc para a CPI, Comissão de Inquérito Parlamentar do SANEP, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Daniel Fonseca, vereador do PSD. O vereador Marcelo Bagé, líder da bancada do Partido Liberal, indica para a Comissão Parlamentar de Inquérito do SANEP, como membro titular, o vereador Marcelo Bagé, e para suplente, o vereador Júnior Fox. Assina o vereador Marcelo Bagé. Projeto de lei ordinária, número 65, vereador Daniel Fonseca e vereador Marcelo Bagé, declara a religião evangélica como patrimônio cultural e material do município de Pelotas. Passamos agora ao sumário de proposições. Vereador Antônio Peixoto, 8 pedidos de providências. Vereador Antônio Peixoto, 1 pedido de indicação. Vereador Arthur Alau, 6 pedidos de providências. Vereador Carlos Júnior, 15 pedidos de providências. Vereador Cauê Foro Souto, 2 pedidos de providências. Vereador Cristiano Silva, 3 pedidos de providências. Vereador Éder Blanc, 2 pedidos de providências. Vereador Júnior Fox, 2 pedidos de providências. Vereador Jurandir Silva, 3 pedidos de providências. Vereador Marcelo Bagé, 1 pedido de providência. Vereador Marcos Ferreira, 14 pedidos de providências. Vereadora Marisa Schweizer, 4 pedidos de providências. Vereador Michel Escalante, 22 pedidos de providências. Vereador Paulo Coitinho, 7 pedidos de providências. Vereador Rafael Amaral, 6 pedidos de providências. Vereador Rafael Dutra, 24 pedidos de providências. E vereador Taonei, 10 pedidos de providências. O vereador... Desculpa, presidente. Cauê Foro Souto solicitou uma questão de ordem para fazer a sua indicação de forma oficial. O Partido Verde indica o vereador Cauê Foro Souto Martins e a gente não protocolou ontem, protocolamos somente pela manhã, então deve aparecer na sessão de amanhã também, presidente. Mas eu entreguei impresso aí para o vereador Paulo Coutinho também. Obrigado. Obrigado, vereador Cauê. Está abertas as inscrições para o grande expediente. Só um minutinho, Rafael. Posso ler? Ainda em tempo, presidente. Memorando, a bancada progressista, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pelotas, indica o vereador Arthur Alau para presidir a CPI do SANEP. Vereador Arthur Alau, vereador Michel Escalante, vereador Rafael Amaral, os indicadores pela bancada do Partido Progressistas. Então vamos ao grande expediente. Primeiro inscrito, vereador Rafael Amaral. Bom dia, presidente, colegas vereadores e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Ontem foi um dia histórico para a saúde da metade sul do Estado. No parlamento mais antigo do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, nós conseguimos fazer a união de todos os hospitais filantrópicos da zona sul do Estado. Através da nossa frente parlamentar, criada por mim, pelo vereador Felipe Branco, de Rio Grande, e o vereador Ronaldo Roesel, de Bagé, nós unimos a metade sul para um grito de socorro. Os nossos hospitais, uns já em colapso, outros entrando, outros com dificuldade de pagamento de folha e outros discutindo com os municípios para não retirar recursos de suas contas. Esta é a realidade dos hospitais da nossa região. Através da minha atividade profissional, eu atendo hospitais de outras regiões. Tive dias atrás, numa formação na região da Serra, em nenhum momento, exatamente em nenhum momento, se falou em problemas de custos, em problemas de falta de financiamento. Em nenhum momento. A nossa metade sul, ela não é uma região pobre. Ela é uma região miserável. Financeiramente miserável. É porque as pessoas, e uma boa parte dessa população, acha que vive no centro, e acha que todo mundo tem internet, todo mundo tem carro, todo mundo tem acesso às coisas, e a realidade, a menos de 10 minutos a pé, saindo do prédio da Câmara, é totalmente diferente.
Eu não estou dizendo que para te sair daqui para viajar. Estou dizendo 10 minutos a pé daqui. É totalmente diferente. Infelizmente, algumas pessoas vivem o seu mundo. Antigamente, quando tu que é jovem não vai saber disso, vereador Cauê, mas tinha um desenho chamado O Mundo de Bob. A pessoa vivia o mundo dela. E tem pessoas que vivem a sua bolha. Não conhecem a realidade, a dor das pessoas, as dificuldades que as pessoas passam de sobreviver numa região tão pobre como a nossa é. E os nossos hospitais, que atendem 90%, 95% SUS, hospitais da nossa região que atendem 98% SUS, sobrevivem com uma tabela defasada há 21 anos. 21 anos. Mesmo que dobrassem a tabela SUS, ainda seria muito pouco. Para os senhores entenderem, um médico que estudou 6 anos, para uma consulta, ele ganha R$ 2,04. Se tu parares num posto de conveniência e for tomar um café da máquina, custa R$10. Em outros lugares, R$12. Aquele café da máquina que tu pagou R$12 é mais caro que a consulta de um especialista, de um neurocirurgião, que ganha R$ 9,70. Para vocês entenderem, um café que tu compra é mais caro do que o SUS paga para a consulta de um especialista, como um neurocirurgião, como um traumatologista, como um cardiologista. E aí, daqui a um pouco, tu vem dizer para mim que saúde é prioridade. É prioridade? É prioridade? Vamos chegar na rua, bota teu carro, vai para um evento, retorna e dá R$2 para o guardador de carro. Ele já não vai gostar. Chegares em Porto Alegre, então, se tu não adiantar, R$10, dependendo do local, te arranja uma briga. Mas tu acha justo pagar R$2,04 para um médico. E aí, quando tem alguém infartando, tem que fazer lá o seu eletrocardiograma, que é o que vai ver o que vão usar em ti, que medicamento vão usar, qual o tratamento, que exame esse que vai salvar a tua vida. O SUS paga R$ 5,72. R$ 5,72. Só o papel que sai do eletro, que é o laudo, sabe aquele papel? Que pessoa, eu tenho aqui o laudo, custa 12. E tudo isso está incluído. Tudo isso está incluído em R$ 5,72. Os números que nós levantamos, um leito de UTI de alta complexidade, o SUS paga, em média, R$ 800. R$ 800 a diária. Sabe qual é o custo? Na nossa região? 5.100. O que os hospitais fazem? Diminui leito de UTI. E para quem vive saúde todo dia, a pior dor é tu ver alguém morrendo, da tua família, o teu pai, e não ter leito de UTI disponível na cidade. Mas daqui a pouco tu pensa, não, mas eu tenho dinheiro. Eu tenho aqui 10 milhões na minha conta. Meu amigo, tem situações em Pelotas que é corriqueira, que tu pode ter 10 milhões na tua conta e tu não tem um leito de UTI disponível. Tu pode ter 999 problemas, mas tu tem um problema de saúde. Os outros 999 não são mais problemas. Só aquele de saúde virou problema. Infelizmente, trabalhar para a saúde é doer todo dia. Ontem, nós reunimos historicamente, a união de todos os hospitais da região sul do estado. E mais historicamente, nós conseguimos o apoio, e quero agradecer aqui ao presidente Marcelo, ao vice-presidente, doutor Felipe Vasconcelos, esses médicos que estão à frente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nós tivemos o apoio do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, dos Simers, junto nessa luta. Nós conseguimos unir os médicos
que mais têm os salários atrasados, porque ou tu compra o medicamento, ou tu paga o médico, e os médicos continuam sendo parceiro, mesmo recebendo atrasado. Mesmo recebendo atrasado. E aí, meus amigos, nós unimos o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e aí os nossos hospitais da Zona Sul do Estado. Antigamente, Roma já fazia isso, dividia para dominar. Nós unimos o setor da saúde. Nós temos médicos, enfermeiros e hospitais unidos, porque ninguém aceita mais receber o que eu falei para vocês. A cada R$100, e quero parabenizar aqui o Douglas, do jornal, a cada R$100, e essa é uma conta da nossa região, tá? Que fui eu que fiz. A cada R$100, o SUS nos paga 53 e os outros 47 é prejuízo. É como se eu dissesse assim para o vereador e meu amigo, que eu gosto muito, o vereador Barriga, mas quanto tu gasta de gasolina para ir até a tua casa? Aí o Barriga, eu gasto R$10. Então tá, te dou R$5,30. Tá, mas Rafael, eu não vou chegar lá. Isso é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema de saúde mais completo, maior plano de saúde do planeta, mas alguém tem que ter coragem de falar de recursos, de dinheiro, porque a saúde, ela não tem preço. Todo mundo que já passou por isso aqui sabe que a saúde não tem preço, mas ela tem custo. E ela tem custo. E as pessoas, infelizmente, não têm coragem de dizer isso, que nós precisamos de dinheiro para salvar a vida das pessoas. Porto Alegre decretou emergência. Porto Alegre decretou emergência. Nós estamos com pacientes aqui há meses que nós não conseguimos transferir para Porto Alegre. Estamos perdendo vidas das pessoas. Hoje é o filho da Dona Maria, amanhã pode ser o teu filho, amanhã pode ser o teu pai. Mas aí eu também já ouvi falar, mas esses hospitais reclamam, receberam uma emenda de R$500 mil. A folha de um hospital é 2,5 milhões. De um hospital de médio porte, 2,5 milhões. Recebeu R$500 mil, não é por mês, é para segurar o ano. E aí nós vamos em Brasília pedir recurso, que o recurso está no parlamento. E aí nós vamos no ministério, e o ministério diz, vocês precisam ir no parlamento. Então o vereador Cristiano sabe como é passar o chapéu, e muitas vezes se humilhando, vereador. E o senhor sabe como funciona isso. Nós chegamos com muito... E vou dizer abertamente, tu chega... Tem gabinetes, tá? Que tu chega que tu é muito bem tratado. Mas já cheguei em gabinetes que o cara abre na tela do computador ou da TV, que ele tem assim... mas lá naquela cidade eu só tive 20 votos. Na verdade, a tua vida, a vida do teu filho e da tua família se reverteu em votos. Nós queremos uma tabela, presidente, para concluir, a nossa luta na metade sul do estado, junto com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nós queremos uma tabela do SUS gaúcho, como São Paulo já está fazendo. Lá tem o SUS paulista. Nós queremos uma tabela do SUS gaúcho, que não nos dê um centavo a mais do que o custo. Não precisa dar um centavo a mais do que o custo, mas não dá mais para trabalhar se o teu prejuízo está levando à falência a instituição de saúde que pode salvar a vida do teu filho. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Rafael Amaral. Próximo vereador inscrito, vereador Cristiano Silva. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, quem nos acompanha pela Rede Câmara e também quem está aqui no plenário. Presidente, indo pela mesma linha do vereador que me antecedeu, o vereador Rafael Amaral, eu estava ontem conversando com o vereador Júnior Fox e agora disse para o vereador Jurandir que eu vou dar uma sugestão aqui para o Executivo. E eu voto favorável, vereador. Acho que, e vou dizer para vocês, sem medo de errar, vereador Cauê Frossolto, dos 15 maiores municípios de Pelotas, a única cidade que não tem um representante em Brasília para buscar essas emendas somos nós. É Pelotas.
E aí eu digo aqui, sem medo de falar, porque é onde estão os recursos em Brasília. E nós tendo um escritório representando a cidade e indo lá pedir os recursos, isso é muito importante. Ah, mas isso vai gerar um custo, são mais cargos. Se nós conseguirmos que essa pessoa tendo competência para trabalhar 10 milhões de reais, isso é um investimento na nossa cidade. Mas é uma sugestão para o Executivo, eu já tinha feito essa sugestão para a gestão anterior, para que possamos ter lá um vínculo direto com os deputados federais, né, com os ministérios, porque eu vou usar, e quando eu tive uma vez lá falando com o deputado Cherini, presidente do PL, na gestão, ainda na gestão passada, e ele me disse, vereador, vocês lá de Pelotas, vocês vêm aqui hoje e não vêm mais. Eu disse, mas deputado, lá a gente toma uma pressão por causa das diárias, por uma série de fatores. E ele disse, pois é, está vendo aquela fila ali? Eles vêm de 15 em 15 dias buscar recurso, e eles conseguem. Vocês largam o projeto aqui, fazem os pedidos, e nunca mais aparece, não ficam nos cobrando. E aí eu fiquei pensando, como advogado, quem não pede, não leva, quem não chora, não mama. Quem está certo é ele, nós estamos errados. Então, vereador Jurandir, uma sugestão aqui para a gente ter um gabinete, né, uma secretaria, mas lá em Brasília, para buscar recursos para a nossa cidade. Que a gente possa, junto também a Câmara de Vereadores, dando esse apoio. Então, se porventura pensar nisso, pode contar com o meu apoio para a gente ter esse representante. Alguém com capacidade, vereador. Não, isso perfeito. Alguém com capacidade, com interlocução com os deputados, com acesso aos ministérios, né? Mas indo também, vereador Rafael Amaral, pelo lado da saúde, estou desde terça-feira tentando me inscrever, eu quero aqui parabenizar a Universidade Católica, no nome do nosso reitor Bacchettini, a direção do Hospital São Francisco, lá o doutor Vinícius, o doutor Caio, a diretora Raquel, porque nós estivemos visitando lá o hospital 100% SUS, como eu sempre chamei o nosso hospital escola, mas agora nós temos lá a cidade do SUS, a cidade, o campus da saúde da mulher. Olha que lugar, que espaço maravilhoso, que investimento a Universidade Católica está fazendo na nossa cidade, em parceria com o governo do Estado, né? Tratamento para as mulheres, o acolhimento. Eu que trabalho muito e passei com a minha esposa, a Maíra, ela com endometriose, então eu sei quantas mulheres sofrem com essa dor e deixam, às vezes, até sem condições de irem trabalhar. E naquele espaço que nós temos lá, elas têm um atendimento prioritário e com muita qualidade. O Dr. Luiz Manuel estava lá comigo no dia da inauguração, junto com a secretária do Estado, Arita Bergman, a Ana Costa, todo o corpo da Secretaria de Saúde do Estado, no qual fizemos aqui o conhecimento. Eu ainda me lembro que, há um tempo atrás, estivemos lá junto com o governador Eduardo Leite, para a inauguração da pedra. Então, eu que sou um grande apoiador do Hospital São Francisco, né, quero aqui parabenizar a todos, porque o trabalho que está sendo realizado lá é maravilhoso. E sempre dizendo, vereador Rafael Amaral, 100% SUS. E quando eu gosto de dizer isso, porque lá não tem prioridade, porque tem dinheiro, ou porque tem convênio, ou porque tem plano de saúde. Não. Lá é SUS. E todos que estavam lá, que nós conversamos, elogiando o trabalho, até teve um depoimento de uma paciente lá, oncológica, que estava fazendo acompanhamento na cidade, o campus da saúde da UCPEL. Então, mais uma vez, parabéns ao reitor Bacchettini, parabéns ao doutor Caio, ao doutor Vinícius, a Raquel, pelo belo e maravilhoso trabalho que estão fazendo à frente da Universidade Católica, à frente do Hospital São Francisco de Paula e, especialmente, pela saúde das mulheres. Espero que, dentro de pouco tempo, também tenhamos um espaço para os homens, né? Nós, homens que não nos cuidamos muito, deixamos, acho que a gente pensamos que somos super homens, mas que também, em pouco tempo, tenhamos aqui um espaço para nós. Mas, presidente, também quero aqui deixar o meu relato, e às vezes eu queria parabenizar o secretário de Serviços Urbanos,
porque uma demanda nossa, já faz alguns meses, se eu não me engano, desde fevereiro, que é a limpeza dos canais da rua Rafael Maza, entre a rótula da Ponte do Laranjal e o acesso à Marina Ilha Verde. E por que eu digo isso? Nós viemos várias vezes conversando com o secretário agora conseguiu, deve ter a liberação da SQA, que para limpar as valetas, mas também a poda das árvores, porque ali é uma estrada, vou em torno de 10 metros, e a vegetação estava e está ainda tomando conta da estrada. E isso não é perigoso somente para os carros, principalmente para as pessoas que andam caminhando ali. Tem muitas pessoas que trabalham ali e se deslocam de bicicleta, se deslocam caminhando, e os carros já estavam ficando de forma quase que perigosa. E eu avisei o secretário, pedi para ele, secretário, isso vai acontecer um acidente, são muitas pessoas caminhando. Mas, na segunda-feira, felizmente, junto com a Sersul, que eu vi os caminhões, as máquinas da Sersul limpando a valeta ali do lado, até para dar um acesso para a chuva. Mas vamos a jarra meio cheia. Segunda e terça trabalharam, quarta já pararam. E aí nós podemos aproveitar o tempo que ainda não está chovendo, porque ali é um local que escoa a água para o Arroio Pelotas, mas as obras pararam. Espero que sejam momentâneas, que logo em seguida retornem lá com a poda das árvores, porque a CE, esqueci também de falar, a CE fez a poda na volta dos fios, mas a vegetação está tomando conta da estrada e, volto a dizer, perigo, principalmente para os trabalhadores que tem ali, não tem o trajeto de ônibus, as pessoas ou andam de bicicleta ou a pé, e o perigo de serem atropelados é eminente, a qualquer momento poderia ou pode ainda causar um acidente com uma vítima. Espero que não aconteça isso. Espero que o secretário que esteja nos ouvidos, o secretário Matheus, que tem feito um belo trabalho, que conclua esse trabalho o quanto antes. Presidente, tem 1 minuto, quase 2 minutos, e eu quero aqui dizer que, agora fazer uma crítica ao governo federal, que os nossos velhinhos, com todo respeito aos aposentados, que estão agora passando por um problema, agora eles têm que justificar o que não foram eles que fizeram ou autorizaram o desconto nos seus benefícios. E ontem o aplicativo do INSS deu problema, é óbvio, né? Isso aí era notório, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Por quê? São milhões e milhões, por enquanto 6 milhões de aposentados. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, que a minha mãe, e eu como advogado, ela me olha, apareceu um desconto, eu disse, vai no INSS e tira. Quanto é que era? 45. Ela foi lá, e eu disse, só pergunta de onde é que é isso. Deve ser um empréstimo ainda, falei para ela. Não, tu não fez empréstimo? Não fiz. R$45. Ela foi lá e cancelaram. Por 30 dias, voltou, era 70. E aí, ela já nem me perguntou, minha mãe fez 74 anos na semana passada, e aí, toda vez ela ia lá, ficava 30 dias, voltava com outro valor. Agora, ela, pelo aplicativo, não consegue ter acesso. E eu quero dizer para vocês, assim, as pessoas que... Nós sabemos a dificuldade, tem um vereador que já comentou aqui, e todo mundo sabe, eu tenho uma dificuldade, a minha filha tem 6 anos, é muito mais rápida do que eu em algumas coisas, né, sobre os aplicativos, mas... Imagina a pessoa que tem 70, 80 anos, baixar um aplicativo, fazer ali reconhecimento facial. Vamos falar sério, gente. Vamos falar sério. Essas pessoas, infelizmente, muitos deles não têm esse conhecimento. E o que eu digo para vocês? Vão até o INSS, gerem a senha de acesso, que eles geram uma senha provisória, né, que vale por 24 horas, e procurem um advogado da sua... que seja conhecido, que ele vai lhe orientar, ou uma pessoa que conheça, que trabalhe nessa parte previdenciária, que possa orientar de vocês para receberem, muitas vezes, mais rápido, porque se vocês vão esperar por este governo, infelizmente, nós não temos nem previsão, porque agora as pessoas foram descontadas e ainda tem que fazer prova para ti. Não, só um pouquinho, mas não fui eu que fiz. Tem que ver se não é a minha assinatura, tem que ver...
Presidente, o Brasil, né, como já dizia o poeta Cazuza, que país é esse? Esse é o país que muitos escolheram. Eu quero desejar a todos aqui um ótimo final de semana e um bom trabalho a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cristiano Silva. O próximo vereador inscrito é o vereador Marcola. 10 minutos. Só para registrar aqui a substituição no PSD, está o vereador Fagner, que é o vereador primeiro suplente, decorrente da ida do vereador Carlos Júnior à prefeitura. 10 minutos, vereador Marcola. Muito bem, que maravilha, hein? Por sinal, registrar aqui, multicampeão do carnaval, hein? Ele está impossível. Vereador Fagner, seja bem-vindo. Mas eu queria dar um bom dia a todos, saudar aqui a todos os telespectadores que acompanham os trabalhos da Câmara, através dos canais de comunicação, da rádio, da TV, os presentes ao plenário, nosso bom dia. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, aqui para fazer um registro, em nome do nosso mandato, que tem uma vinculação muito forte com os bairros e vilas, mas, de modo especial aqui, nós queremos registrar uma data importante, que é o dia de amanhã, 16 de maio, dia do Gari. Por que eu fiz questão de registrar e registro todos os anos? Porque é uma das categorias que mais merece respeito pela nossa cidade. Os garis das empresas que prestam serviço para o município, das empresas terceirizadas, os funcionários da limpeza, concursados que tem, mas de modo especial eu quero registrar aqui o carinho e o respeito que nós temos pelos trabalhadores da empresa Sersul, que é a empresa terceirizada, aqui que faz a limpeza urbana do nosso município, de modo especial na figura do Dejanir, que é um amigo de todos, parceiros, que a gente liga, pede atenção, faz o esforço para atender todos os vereadores e atender a população, porque é importante registrar, não é atender o vereador, é atender um pedido que a população fez ao vereador e a Sersul, através dos seus trabalhadores e trabalhadoras, vão lá e atendem e fazem o mínimo. E a profissão de gari tem que ser respeitada, precisa ser cada vez mais reconhecida da sua importância para a limpeza, porque a limpeza está casado com saúde, está casado com a cidade mais bonita, está casado com a cidade limpa. A limpeza da cidade também está casada com a educação do povo, que deve de entender e ter minimamente consciência, de modo especial, se nós irmos agora ali, podemos sair daqui e ir ali no calçadão da nossa cidade, ver os trabalhadores e trabalhadoras que estão fazendo a limpeza do calçadão, varrendo, dando melhores condições para a principal rua ali, o calçadão do comércio, onde as pessoas circulam, e a pessoa está varrendo, e às vezes a falta de educação da pessoa que vem atrás, já está jogando papel no chão, já está jogando lixo no chão, já está jogando toco de cigarro no chão. Então, o respeito e a humildade das pessoas que trabalham na limpeza urbana, o chamado gari, porque para mim não é gari, para mim são trabalhadores que fazem o serviço de limpeza na nossa cidade. E um serviço bem feito, e um serviço que merece respeito, reafirmo aqui. Por isso que a gente registra aqui nesse parlamento, o dia 16 de maio, que é amanhã, o dia do gari, ressaltando os trabalhadores da nossa cidade. E mais, a gente chama a atenção para a população da nossa cidade, que as pessoas que estão vestidas, muitas vezes, que chamam dos laranjinha, são pessoas, são seres humanos, que estão fazendo um trabalho digno e merecem respeito. E muitas vezes não são respeitados. E talvez se bate numa casa para pedir um pouco de água, não são recebidos, não é aberto a porta. Mas aquela pessoa está limpando a frente da tua casa. Está limpando a frente da tua casa para não ter alagamento, para te ter uma condição melhor de vida. Aquelas pessoas estão roçando as praças da nossa cidade para que tu possa levar o teu filho, para que tu possa ir adulto tomar um chimarrão com a tua família. Portanto, nós cada vez mais precisamos valorizar os trabalhos dos garis. Nós precisamos entender que o trabalho deles são fundamental para uma cidade bonita, uma cidade limpa, de modo especial a nossa cidade, a chamada Princesa do Sul. Uma princesa só é linda se é cuidada. E nós temos quem cuide.
quem cuida é o povo, mas tem mais de 300 trabalhadores que trabalham na empresa Sersul, que fazem também o trabalho do recolhimento dos resíduos sólidos da nossa cidade. E essas pessoas prestam um serviço fundamental para a garantia do restante. A limpeza está casado com a saúde. A limpeza da valeta está casada com o fim dos mosquitos, a questão do esgoto, a economia na saúde. Portanto, na manhã de hoje, o nosso mandato, nós já tivemos a honra de ser secretário de Serviços Urbanos dessa cidade, e trabalhamos muito, e trabalhamos na oportunidade, uns 600 funcionários na limpeza urbana, e todos eram respeitados, tratados dignamente, e nós entendemos que essas pessoas precisam ser respeitados. Um agente da limpeza urbana, uma pessoa que está ali trabalhando, varrendo, deveriam ser bem cuidados pela população, porque eles estão, de uma forma ou de outra, valorizando os recursos públicos, que são pagos com dinheiro público, estão economizando na saúde, vereador Rafael Amaral, uma cidade limpa gera menos doenças, tira as questões da leptospirose, porque se tiver limpeza não vai ter tanto os roedores circulando. Então, é necessário nós entendermos. Mas eu, na manhã de hoje, registro os meus cumprimentos e minha gratidão aqui em nome do nosso mandato, em nome da população da nossa cidade, a cada um e cada uma que prestam serviço de limpeza na nossa cidade, que são chamados garis, aos trabalhadores e trabalhadoras lá da Sersul, os trabalhadores e trabalhadoras da 11, que é a empresa da coleta, e todos os outros trabalhadores e trabalhadoras que prestam esse serviço na nossa cidade, que são pessoas importantíssimas para o nosso dia a dia. Uma cidade limpa, uma cidade bonita, repetindo aqui, passa pela mão de pessoas mais humildes. E mais, para concluir de fato de direito, essas pessoas, cada um de nós, deve de olhar para o seu coração e saber que essas pessoas não podem ser discriminadas, essas pessoas têm que ser valorizadas. E nós já acompanhamos, de fato e de direito, a discriminação. E tem uma história, senhoras e senhores parlamentares, numa universidade, um professor se vestiu de gari e foi varrer, para ver a questão da discriminação. Foi varrer a entrada da universidade. E ficou vestido de laranja, ali varrendo, varrendo. E todos os professores, e todos passavam por ele e não olhavam. E não olhavam. Por quê? Porque discriminam, às vezes, as pessoas por umas simples roupas que está usando, ou porque é um simples trabalhador que está varrendo a porta da tua casa. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, nós registramos isso. Nossa gratidão à limpeza urbana da nossa cidade, nossa gratidão aos trabalhadores e trabalhadoras aqui para concluir de fato e direito. E ainda, sob gratidão, nós queremos registrar aqui, também, com muito orgulho, os 40 anos de existência do posto de saúde lá do bairro Pestano e, de modo especial, a nossa gratidão à figura emblemática daquele posto que chama-se Dr. Antônio Guarente, que é a referência de atendimento àquela comunidade, um doutor humanista. Tem poucos doutores humanistas ainda na história de Pelotas. O doutor Guarente está sempre à disposição para atender a todos sem discriminar. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcola. O próximo vereador inscrito é o vereador Cauê Foro Souto, 10 minutos. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Câmara. Eu não vou utilizar, acho que os 10 minutos, presidente, mas eu quero informar os colegas e a todo mundo que nos acompanha, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, ou aqui no plenário, que nós estamos protocolando uma audiência pública para tratar sobre o pós-enchente, presidente Arthur Alau. E eu me recordo que ainda em dezembro, antes do prefeito Marrone assumir a prefeitura, nós
fizemos uma audiência pública para tratar sobre a segurança dos cidadãos pelotenses pós-enchente, onde vieram representantes do meio ambiente, onde vieram pessoas que participaram na linha de frente, né, há exatos 1 ano e 10 dias. Nesse período, nós estávamos naquele caos, e essa audiência pública, eu volto a convidar o Ministério Público para participar, através do doutor Adriano Zibete, que se fez presente. Mas por que eu vou protocolar outra audiência pública para nós tratarmos da segurança dos cidadãos pelotenses? Porque de dezembro para cá, pouco vimos nós, vereadores, que somos representantes da população, ações efetivas para que nós possamos levar segurança aos cidadãos. Nós não presenciamos até o momento a presença do secretário da Defesa Civil, essa secretaria tão importante, que foi criada e anunciada ainda em dezembro, e que naquele momento eu defendi muito, porque uma Secretaria de Defesa Civil, sobretudo pós uma enchente histórica, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto em Pelotas, ela se justificava porque até então eu acreditava que em 5 meses nós teríamos projetos, nós teríamos o reforço dos diques, nós teríamos anúncios de projetos que nos traga segurança. Mas, pós 5 meses, a gente vê e constata, presidente Arthur Alau, muita política e pouco projeto. Briga e disputa ideológica de um governo federal brigando com um governador do estado, o estado que mais atingido foi. Enquanto um em Brasília discute e briga, o outro em Nova York desfilando. Mas quem paga o pato no final sempre é a população. E aqui eu quero registrar que tudo que nós sabemos, essa divisão, essa disputa política, ela tem um limite. E quando se trata de enchente, o povo continua inseguro. E por isso que nós iremos protocolar mais uma audiência pública para tratar de políticas efetivas, para trazer a segurança para o Laranjal, para a Colônia Z3, para a comunidade de navegantes e tantas outras áreas que foram atingidas. E aí que fica a pergunta, será que com tudo que nós passamos, não se tem efetividade, não se tem projeto? Se se tem projeto, onde estão? Por que não é apresentado essa casa? Por que não é dialogado com os vereadores? Por que não é apresentado para a sociedade? Ora, que dificuldade que há de abrir um telefone, de ligar uma live, como está acontecendo aqui no meu telefone, e explicar para as pessoas, olha, nós temos os projetos assim, 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 nós iremos começar a reformar os diques em setembro, em outubro, em novembro, nós criamos um projeto, ou estamos terminando um projeto que vai facilitar, mas não. O que a gente vê é superfaturamento em contrato. E a gente não vê uma cobrança em cima das autoridades que têm a responsabilidade, sobretudo quem se utilizou do tema enchente para apresentar propostas de campanha. E que eu acabei vendo lá no projeto de apresentação do Fernando Marrone, que era muito falho, era muito pobre de conteúdo. Então, para concluir, presidente, eu estou aguardando a nossa assessoria protocolar
até o final dessa manhã, a audiência pública para tratar sobre a insegurança que os pelotenses ainda têm pós-enchentes. Porque é notório que a cada dia mais a insegurança climática poderá nos trazer mais uma enchente o mais rápido que há tantos outros anos comparados. Inclusive porque se chove mais de 10 minutos a nossa cidade praticamente fica embaixo d'água, então era isso que eu teria para falar por hoje, presidente. E quero registrar aqui os parabéns e a alegria como vereador de poder ter um colega à frente da Prefeitura de Pelotas. Preciso parabenizar o presidente, hoje prefeito Carlos Júnior, e que faça o mandato, mesmo que curto, à frente da Prefeitura de Pelotas, com democracia e respeito, que é o que ele tem feito aqui na presidência da Câmara de Vereadores. Bom dia, até mais. Muito obrigado, vereador Cauê Frossolto. O próximo vereador inscrito é o vereador Tawanei. 10 minutos. Muito bom dia a todos dessa casa, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui nesse plenário, nas redes sociais. Gostaria de parabenizar os colegas, o vereador Carlos Júnior, que está assumindo a prefeitura de uma forma interina, vereador Arthur Alau, presidente interino dessa casa. E gostaria de fazer uma fala muito breve nessa tribuna, para trazer uma reflexão, não só para essa casa, mas para a nossa cidade. Ontem eu estive em Santa Vitória do Palmar, uma cidade praticamente 10 vezes menor que Pelotas, em questão de número de população. 10 vezes menor. Mas lá, Rafael Amaral, eles estão tendo atitude de cidade grande. Tu não espera um mês para fazer um exame em Santa Vitória, porque eles identificam o problema, fazem parceria com a iniciativa privada, fazem multirões, principalmente na área da oncologia. Lá tu consegue discutir sobre isso. É invejável o que eles estão fazendo. Estive lá com o meu parceiro Wellington, fui vereador, fui prefeito por 2 mandatos. Hoje o Wellington é secretário de saúde, está fazendo um excelente trabalho, admirável, que a nossa secretaria pudesse, vereador Cauê, que a nossa secretária Ângela pudesse pegar exemplos, mesmo que de uma cidade pequena, está dando certo. Se tu tem 1000 pessoas, por exemplo, aguardando uma mamografia, e o teu sistema de saúde não consegue cobrir, a rede privada é mais ágil, ela é eficiente e sai mais barato. Tu não precisa depender de 500 hospitais, tu consegue fazer um chamamento público, tu consegue fazer um convênio, tu consegue resolver um problema, tu consegue ter um diagnóstico precoce. Aqui, a gente tem casos, Eva Duarte, casos que eu atendi. A pessoa chegou diagnosticada com biópsia num postinho. Marcaram a consulta dela num clínico geral para daqui a 50 dias. Sabe como é que funciona esse processo, Cauê? Tu marca com o clínico geral, ele vai identificar o problema, vai solicitar novos exames e bota na regulação. Mais 2 meses. Consulta com o especialista. Ou seja, uma pessoa já diagnosticada, para começar a ter uma consulta com o especialista, a pessoa dura 4 meses. 4 meses de tempo de espera. E quando é que ela começa o tratamento? Mais 1 mês, mais 2 meses, mais 3 meses, meio ano, uma pessoa já diagnosticada. Isso é uma realidade. Porque a gente não consegue ter gestão, a gente não consegue ter eficiência na base, no atendimento e no acolhimento dos usuários. Nós temos exemplos, repito, Santa Vitória, uma cidade 10 vezes menor, está muito maior que Pelotas, porque está de fato preocupado com as pessoas, está de fato buscando um diagnóstico precoce, está de fato buscando um tratamento oncológico para as pessoas, isso que eles não têm a metade da estrutura que Pelotas tem. A metade, Cauê. Eles não têm a metade. Aqui nós temos hospitais que têm condições de fazer quimioterapia, radioterapia, mas a gente não consegue fazer um diagnóstico. A gente não consegue fazer uma consulta. A gente está falando ainda como se fosse nos anos 2000. Não, é 2025. São Paulo fez os multirões. Santa Vitória está conseguindo fazer. Pelotas não abre o diálogo para isso. Nós temos emendas parlamentares.
Duvido que qualquer vereador dessa casa não seja sensível a tentar ajudar nessa causa. Mas não basta o Poder Legislativo. A gente tem que ter a compreensão da Secretaria de Saúde, em especial da pessoa que está à frente da Secretaria, que é a secretária Ângela. A gente tem que entender o que deu certo fora e trazer para dentro da nossa cidade. É inadmissível que a gente aceite isso. É inadmissível. Nessa casa tem vereadores que se preocupam sim com essa pauta. E a gente está sendo desrespeitado. Porque o paciente oncológico está sendo desrespeitado. Não está tendo dignidade, Fagner. Dignidade não está tendo. 6 meses a pessoa diagnosticada para começar um tratamento. Não tem remédio para fazer quimioterapia. Reagendam 3, 4 vezes para fazer uma cirurgia. É uma falta de vergonha. Uma falta de respeito. Muito obrigado, presidente. Presidente, uma parte para o vereador Cauê, por gentileza. Muito rapidamente, vereador Tauã, parabéns pela fala. Eu quero um auxílio de Vossa Excelência. 500 mil reais eu destinei para a Santa Casa de Misericórdia para compra de medicamentos oncológicos. A prefeitura respondeu que não tem prazo para pagar as emendas impositivas, né? E a gente sabe que essa resposta foi protelatória para não pagar o hospital. Portanto, eu gostaria muito que Vossa Excelência me ajudasse a cobrar esses 500 mil reais que nós destinamos de emenda impositiva. Eu quero que Vossa Excelência esteja do nosso lado para a gente conseguir efetivar o pagamento dessa emenda impositiva que vai salvar tantas vidas na Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado, vereador Cauê. Pode contar com o nosso apoio. Para quem está nos acompanhando, a emenda impositiva, o próprio nome já diz, é impositiva, ou seja, o vereador ele faz uma designação do orçamento da prefeitura, onde tem que impor aquele valor. Dentro do montante total, por lei, 50% dessas emendas, obrigatoriamente, tem que ser para a Secretaria de Saúde. Aliás, para a área da saúde. Cauê, se não houver uma disposição de diálogo, para construir uma política efetiva dentro da saúde, eu não vou botar nenhum centavo dentro do caixa da prefeitura. Nenhum centavo. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, vereador Tauanei. Próximo vereador inscrito, vereador Daniel Fonseca, 10 minutos. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia a todos que estão no plenário, as pessoas que trabalham aqui na casa, que servem com tanto carinho, nossa gratidão. Bom dia a toda a população pelotense que nos vê, que nos ouve pelos nossos canais de comunicação. Infelizmente, nós gostaríamos de subir na tribuna para falar que as coisas estão melhorando, que as coisas estão boas. Gostaria de, oxalá que chegue esse tempo de eu subir na tribuna para dizer que eu estou feliz, que eu estou contente com as coisas que estão acontecendo na nossa cidade, que toca a vida da população. E deixo bem claro que não é um prazer para mim, não é um prazer chegar aqui muitas vezes, ter que ser um pouco mais duro, ter que ser um pouco mais incisivo, ter que ser um pouco, de certa forma, um pouco radical, porque muitas vezes nós parecemos radicais em apenas falar a verdade. Somos taxados de um radicalismo apenas de querer ajudar as pessoas que mais precisam. Mas eu acho isso injusto, querer nos taxar de radicais apenas porque queremos uma cidade melhor. Eu acho que nós não podemos distorcer as coisas, não podemos inverter as coisas. Eu acho que nós temos que ser muito pautados, ponderados, prudentes naquilo que nós estamos nos posicionando. E eu tenho dito todos os dias aqui nessa tribuna e nas minhas redes sociais, eu vou comprar briga com quem tiver que comprar em nome das pessoas. Não vou tolerar que as pessoas que mais precisam não tenham o mínimo de dignidade. Então, eu preciso deixar isso muito claro para que as narrativas não tentam distorcer a nossa imagem. Eu não sou uma pessoa radical. Sempre fui conhecido, na minha profissão, um policial há 20 anos na nossa cidade, como um homem equilibrado. Não vou deixar que me taxem de uma coisa que eu não sou,
por narrativas e interesses próprios. Mas eu não tolero injustiça. Martin Luther King diz que aquele que vê a injustiça e não faz nada para mudar a injustiça é tão injusto quanto aquele que comete a injustiça. Martin Luther King entende que o injusto não é só quem pratica a injustiça, mas é quem vê e não se posiciona. Então, injusto, eu não quero me tornar um homem dessa forma. Confesso para vocês que a política tem tirado sentimentos de mim que muitas vezes nem na própria polícia eu tive. Algumas ações, algumas atitudes que tiram de mim coisas que há muito tempo não floresciam. Mas, repito, eu estou aqui por uma missão e nela eu sou fiel. Então a minha missão ela é maior do que eu. Porque um homem que não tem uma missão maior do que ele não tem uma missão, ele tem uma farsa. Porque a missão ela tem que ser maior do que nós mesmos. A missão tem que ser muito maior do que nós mesmos. Muito maior do que qualquer interesse pessoal que nós tenhamos. E a nossa missão é servir as pessoas. E tudo aquilo que for contra, aquilo que eu acredito que é o melhor para a nossa sociedade, eu vou me posicionar, indiferente da maneira que me taxem. Eu sei quem eu sou e para que eu estou aqui. Eu sei do compromisso que eu tenho. Então, repito, porque às vezes nós temos que repetir as coisas para que algumas pessoas possam entender. Quero que chegue o dia que eu suba nessa tribuna e eu diga, olha, as coisas estão melhorando. Eu quero. Martin Luther King, ele disse, eu tenho um sonho, eu também tenho esse sonho, de eu subir nessa tribuna e dizer, poxa, a nossa cidade está melhorando, coisa boa. Mas, sempre tem um mas, né? Tem uma vírgula e continua outras coisas. Agora eu recebo a notícia de que a autoclave do posto da Virgílio, lá no final do Fragata, está estragado há alguns dias. Então as pessoas que chegam no posto de saúde, elas não conseguem fazer um curativo. A dentista, o dentista, não conseguem trabalhar. Porque não conseguem fazer o seu trabalho, porque a autoclave está estragada há mais de uma semana. E a mensagem que eu recebo é, olha, as pessoas estão peregrinando nos postos de saúde, senhor presidente da Comissão de Saúde. As pessoas estão peregrinando nos postos de saúde para fazer um curativo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você que está em casa? Se não tem um curativo, que é algo simples, num posto de saúde, se as pessoas estão peregrinando atrás de um curativo, imagina as coisas mais profundas do nosso município. Imagina as coisas mais perplexas. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar com a minha fala? Se as pessoas não conseguem um curativo, ficam peregrinando, tem que chegar na porta no postinho. Tem como fazer um curativo aí? Ah, não, aqui não tem. Tem como fazer um curativo? Não, e deixa eu dizer uma coisa mais. E estão orientando as pessoas a comprarem. Não, vai ali e compra que a gente faz. E, gente, é isso que eu quero mostrar para a população. O meu posicionamento não é menosprezar ninguém, não é querer queimar ninguém, não é querer de forma alguma... eu não quero atrapalhar ninguém, eu quero que Pelotas avance. Esse é o meu objetivo. Mas eu já dei uma aula sobre política aqui, e posso dar quantas mais quiserem. Mas o meu objetivo é uma Pelotas mais justa, mais digna e mais desenvolvida. Só que se não tem um curativo para as pessoas, imagina um exame, imagina uma cirurgia, imagina algo mais profundo que a pessoa precise. Se o mínimo não tem, se o mínimo não está acontecendo, imagina as coisas mais profundas. E todo mundo tem dito, e não é só o Daniel, a maioria dos vereadores, não vou dizer todos, as maiorias dos vereadores, tem dito, olha, a saúde está precária,
Aí, porque o governo lá atrás é uma herança maldita. E eu aqui não acho que estão errado, porque eu também acho que o governo passado foi horrível, foi ruim. Só que esse está pior. Daniel, tu quer que esse seja pior? Não, eu não quero isso. Eu quero que a população tenha um mínimo de dignidade, que o ser humano, as pessoas, tenham o mínimo de dignidade, e principalmente as pessoas que mais precisam. É só isso, gente. Agora, se tiver que brigar, eu vou brigar e ponto final. Eu já falei e vou repetir. Estou por uma missão aqui, ponto final. E não pode fazer beicinho, pode fazer narrativa, pode fazer o que quiser. Eu vou brigar pelas pessoas sempre. Aquilo que eu acho que é certo, eu estou na guerra e vou profundo nessa guerra e ponto final. Agora, vamos ser sinceros, olha o tamanho do problema. Presidente, em exercício Arthur lá, olha o tamanho do problema. Eu tenho que usar esse espaço, que é a tribuna, que é algo tão importante para nós, para a população pelotense, a tribuna, um lugar de fala tão importante. Eu querendo vir aqui falar de algo mais profundo, eu tenho que subir a tribuna para falar que não tem curativo no OBS. Poxa, vocês estão entendendo? Olha o tamanho da situação, olha a real situação que a gente está vivendo. Aí, gente, ontem, né, eu consegui, porque demanda alguns compromissos, eu consegui ouvir um pouco da audiência pública de ontem. E os professores, gente, os nossos heróis, aqueles que trabalham com o futuro da nossa sociedade, também não têm o mínimo de dignidade, não dão dignidade para eles. Sabe, aqui eu vi o relato dos professores, todo dia chega, olha, o vereador, o meu filho não tem mais aula, olha, ele solta às 10, ele solta às 9. Ontem um diretor aqui, que nem é diretor, ele disse, olha, eu estou aqui porque não tem outro. Olha o ponto que nós estamos. As pessoas estão assumindo ali coisas que elas nem querem, porque ninguém que mais quer. Pô, se não criar uma estrutura digna para os nossos professores poderem darem aula, porque, gente, na escola passa o futuro da nossa sociedade. Um governo tem que pensar no futuro, só que pensar no futuro tem que valorizar os professores. Tem que ter mas é muitos atestados, questão de saúde. Não, e eu entendo eles. Porque a sobrecarga realmente é grande. Como disse uma diretora ontem, quem é omisso, o professor que é omisso, o professor que não quer, tipo assim, olha, não é que é omisso, ele já cansou do sistema, já cansou de apanhar. Não vou dizer nem a palavra omisso. Eu vou dizer, o professor que já cansou de apanhar, já cansou, eu tenho tentado, mas chega um momento que a pessoa se esgota, chega um momento que a pessoa não aguenta mais. E aí, bota ali, eu adoeci. Aí ela disse, mas tem gente que disse assim, não adianta eu tentar porque não tem como. Mas é assim, o professor hoje, que realmente quer dar aula, o professor que se importa com o seu aluno, o professor que realmente quer ver um futuro melhor, ele está adoecendo. Agora, se ele cruzar os braços diante de tudo que está acontecendo, se ele virar as costas, ele diz, eu vou que nem aquela música, deixa a vida me levar. Mas não, nós temos muitos professores comprometidos com a educação, muitos professores comprometidos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens e com o nosso futuro. E nós temos que olhar para essas pessoas, nós temos que olhar para as escolas. Eu tenho dito, nós temos que olhar para as escolas. É necessário um olhar para as escolas. Temos que investir pesado na escola. Só que até quando nós vamos nessa situação de não ter mais aula, de não ter mais professor? E não é uma, duas escolas, são todas, que todos os dias chega a mensagem para mim, deve chegar para todos os senhores e senhoras, olha vereador, meu filho, não tem... E aí o que a gente diz? Olha, essa é a realidade, mas nós estamos cobrando, nós estamos fiscalizando. Mas eu quero fazer uma pergunta. Onde nós vamos chegar dessa maneira? Tem que ter um olhar de prioridade. Gente, quando falamos de escola, quando falamos de educação, falamos de futuro. E toda a comunidade escolar merece carinho e respeito. Toda a comunidade escolar. E eu sou a favor da valorização de todos os funcionários da comunidade escolar. E a valorização, cada dia mais, da prioridade da educação e da saúde. E todas as outras questões da nossa cidade. Então, gente, saio da tribuna aqui, mais uma vez triste, mas oxalá que um dia, oxalá, tá, gente, para quem não sabe, é tomara, né?
isso vai acontecer, que eu suba aqui para dizer estou alegre, porque a cidade realmente está melhorando. Deus abençoe a nossa cidade. Muito obrigado, vereador Daniel Fonseca. Questão de ordem, Rafael Amaral. Microfone, vereador Rafael. Presidente, nós estamos recebendo no Parlamento de Pelotas um dos maiores líderes dessa nova geração da área da saúde, vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, os maiores apoiadores para a construção do SUS gaúcho, vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é o doutor Felipe Vasconcelos. Se puder a TV Câmara ali pegar a imagem do doutor Felipe. O doutor Felipe é um dos maiores líderes do nosso setor saúde e tem trabalhado em todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente focado no interior, onde a dificuldade de fazer saúde é 3, 4, 5 vezes maior. Te agradeço, doutor Felipe, por vir no Parlamento de Pelotas e aqui o senhor tem uma bancada em defesa do nosso setor da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael Amaral. Saudar a presença do doutor Felipe. Conferência de quórum. Esperar o primeiro secretário. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou passar a palavra para o vice-presidente, vereador Tauanei, para fazer a leitura das matérias. Matérias do expediente. Projeto de lei ordinário número 63 de 2025. Vereadora Fernanda Pinto Miranda. Nos contratos com a administração pública, as empresas serão obrigadas a ter políticas de abono de falta nos casos dos cuidados para os empregados. Projeto de lei número 64. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Vai discutir? Encaminhe para as comissões. Não achei que você fazia... Projeto de lei número 64. Vereadora Fernanda Miranda. Institui o selo Empresa Amiga do Cuidado, destinado a reconhecer empresas que abonem faltas de seus empregados e empregadas para acompanhamento de filhos tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em atendimentos da saúde ou compromissos escolares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe para as comissões. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2025, vereador Tauanei. Institui a Frente Parlamentar da Oncologia e da Saúde de Pelotas, com o objetivo de fortalecer ações voltadas à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e suporte integral às pessoas acometidas por doenças, em conformidade com a Lei Municipal número 7.385, de 24 de abril de 2025. Em discussão. Encaminhe para as comissões. O veto nós não vamos ter quórum, então vamos deixar para mais tarde, ou se não para a pauta de terça-feira. Vamos ler então as redações finais. Matérias da ordem do dia. Vamos votar em bloco então. Pode ler as duas. Tem acordo para votar em bloco? Então, as votações de redação final. Redação final número 1 de 2025. Projeto de lei ordinário número 47 de 25. Unidade de apoio legislativo. Proíbe o bloqueio ou restrição de usuário e de suas interações em publicações nas contas e páginas oficiais em redes sociais dos órgãos da administração pública direta ou indireta do município de Pelotas e da outras providências. Redação final número 1. Projeto de lei número 5 de Projeto de lei ordinário número 51 de 2025. Unidade de apoio legislativo. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio ou figura jurídica similar com instituições de ensino que ofereçam cursos profissionalizantes gratuitos, a fim de contemplar cidadãos cadastrados ao município como condutores de veículos de tração animal e de pessoas que recebem até um salário mínimo e da outras providências. Em votação. Só um pedido de informação. Votação encerrada. Está aprovado 11 votos favoráveis, nenhum contrário. Pedido de informações número 328 de 2025. Vereador Michel Ferreira Escalante. Solicita da Prefeitura
de Pelotas, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, informações referentes à distribuição de cesta básica. Proponho nos termos do artigo 157, inciso 9, do regimento interno desta Casa Legislativa, após ouvindo o colendo plenário e cumprindo os trâmites regimentais deste Poder Legislativo. Seja remetido o pedido de informações por intermédio da Secretaria de Assistência Social, informações referentes à distribuição de cesta básica. Em discussão, para discutir, vereador Cauê Furossolto. Não, embora o vereador Michel Escalante não esteja conosco no plenário, eu quero parabenizar o pedido de informação do vereador Michel Promove, sobretudo pós a audiência que nós tivemos aqui com a secretária da Assistência Social, né? E que naquela ocasião se encontrava eu, o vereador Cristiano, o vereador Daniel Fonseca, o vereador Marcelo Bagé e demais colegas, e foi mencionado que a Secretaria de Assistência Social não teria cestas básicas, né? Essa secretaria que é tão importante, sobretudo para dar assistência às pessoas. Mas naquele momento, inclusive, a secretária disse que não teríamos folha A4, que não teríamos cesta básica, que não teria papel higiênico e tantas outras coisas básicas que, acompanhando o que nós temos visto, presidente Arthur Alau, a situação de moradores de rua tem aumentado cada vez mais. E o mínimo que uma Secretaria de Assistência Social deveria ter é a cesta básica. Então, eu quero parabenizar o vereador Michel Promove pelo pedido de informação e vamos aguardar ansiosamente e espero que a resposta da Prefeitura não seja como as 8 que eu recebi ao longo da semana, pedindo mais 15 dias de prazo, né? Ou seja, a Prefeitura não tem conseguido responder os pedidos de informação. Obrigado. Obrigado, vereador Cauê. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Sim, eu sou a favor. Votação encerrada. Está aprovado 12 votos com o voto do vereador Marcola e nenhum contrário. Moção número 66 de 2025, vereador Rafael Amaral. Moção de pesar pelo falecimento do pastor Gustavo Glenzel, ocorrido na noite do dia 9 de maio de 2025. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação encerrada. Está aprovado 12 votos favoráveis, nenhum contrário. Era isso então as matérias. Agora está aberta a inscrição para as pequenas comunicações. Questão de ordem, vereador Ronaldo Quadrado. Teste. Senhor presidente, obrigado. Justificar só minha ausência no restante da sessão, tenho uma reunião na Escola João da Silva Silveira com a presença da secretária de Educação, Nailê. Me farei presente lá. Obrigado. Está registrado. Obrigado, vereador. Não havendo inscritos nas pequenas comunicações, está aberta a comunicação de líderes. Inscrição no painel. Vereador Jurandir Silva, 10 minutos. Alô. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Um bom dia muito especial a quem nos acompanha presencialmente nessa manhã de quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Pelotas e também a quem nos acompanha pela Rede Câmara. Queria aqui, hoje, mencionar alguns pontos, espero que o tempo eu consiga me organizar aqui no tempo. Primeiro, começar fazendo uma saudação, que 15 de maio é o dia do assistente social. O vereador Marcola fez referência aqui na sua intervenção ao dia do Gari, uma intervenção muito adequada, e queria também registrar a nossa saudação, creio que deste parlamento, aos trabalhadores assistentes sociais, uma profissão
muito digna. Eu não sou trabalhador dessa área, mas entendo como uma formação absolutamente essencial para a nossa sociedade. Conheço muitos assistentes sociais absolutamente comprometidos com a sua belíssima formação. Então, me parece que esse registro aqui é bastante essencial. Nós temos, evidentemente, que na nossa Secretaria de Assistência Social, muitos trabalhadores, vereador Ivan, que são profissionais formados em serviço social, mas não só, né, no serviço público municipal e especificamente nessa secretaria, há um conjunto de trabalhadores dessa profissão. Os servidores públicos, especialmente, em regra, com o sucateamento do padrão dos serviços públicos no nosso país, certamente que sofrem muito tentando desenvolver um trabalho digno, adequado, de acordo com aquilo que é a sua formação, mas, infelizmente, não tem as condições, em regra, adequadas para o desenvolvimento desse trabalho. Então, queria aqui deixar esse registro. Outro registro que me parece importante para essa manhã é mencionar que ontem nós tivemos aqui uma importante audiência da nossa Comissão de Educação, presidida pela vereadora Fernanda Miranda. Eu peço, inclusive, às pessoas que têm interesse e as que não têm interesse também, que observem, se possível, que peguem um tempo no final de semana, para quem não acompanhou a audiência, que dê uma olhada na audiência. Foi uma audiência muito rica, muito difícil, evidentemente, porque a situação da educação é muito complicada no nosso município. Mas foi uma audiência que apresentou uma série de questões que eu considero importante. Alguns dos debates, inclusive, que aqui, no cotidiano desse parlamento, nos espaços fora da audiência da Comissão de Educação, preocupam muito o conjunto dos parlamentares. Ontem, em virtude de uma proposta de organização da própria Comissão de Educação, tem um cronograma de atividades que vai ser desenvolvido durante o ano. O tema das estruturas das escolas, por exemplo, não estava na pauta de ontem, no cronograma de ontem, mas esse é um problema grave. A secretária Nailê, professora da rede municipal, aposentada, que neste momento é secretária, explicou aqui que o diagnóstico da secretaria e as principais preocupações estão relacionadas com o corpo de servidores, ou seja, os recursos humanos. Ela apontou 2 pontos fundamentais de dificuldade para desenvolver o trabalho: o corpo de servidores e a estrutura das escolas. E desenvolveu aqui um conjunto de ações, apresentou o conjunto de ações que a secretaria está desenvolvendo para superar, para enfrentar esse problema, que certamente é tão complicado, é uma situação muito delicada. Ontem nós tivemos aqui relatos mais marcantes de trabalhadores da educação cansados, com salários baixos, com uma situação de desmotivação muito intensa, e também tivemos aqui relatos de familiares de estudantes com deficiência, especialmente autistas, que é também um drama que ele atinge a nossa cidade de maneira bastante intensa. Há muito tempo se fez aqui, ontem havia uma professora de uma escola do Laranjal, ela fez um relato, e eu chamo a atenção sempre para esse tipo de relato, para as pessoas que trabalham com educação, para os parlamentares, para quem nos acompanha de casa, para todo mundo, porque eu acho que essa é uma informação que a gente precisa refletir sobre ela, buscar respostas sérias, adequadas, inovadoras, porque, veja, que ontem na audiência um dos relatos foi o seguinte: eu sou professora desde 2003, na mesma escola, e nesta escola, em 2003, havia em toda a escola 2 estudantes com laudo de autismo, e que hoje, em 2025, são 2 por turma. Eu desconheço a resposta da ciência para este volume mais intenso de laudos. Não há exatamente uma resposta para isso. O fato é que esse tipo de estatística ele deve nos chamar a atenção, porque o público precisa discutir isso e atuar. A política precisa discutir isso e atuar.
E, evidentemente, que quando a gente não consegue ter elementos de inclusão adequados, isso torna uma situação onde os trabalhadores que temos estão sobrecarregados, as famílias não recebem um atendimento adequado. Nós precisamos discutir isso com seriedade, com a perspectiva de futuro, de encontrar respostas para esse tipo de situação. Um relato importante aqui para registrar, feito pela Secretaria ontem, está relacionado, porque também aqui a gente debate bastante, em relação à falta de professores, existe em muitas escolas. Nós temos debilidades no atendimento que são reais. E aqui se fez um relato entre contratações e nomeações só na Secretaria de Educação, só esse ano, foram 184 novos trabalhadores, sendo 81 contratos e 103 nomeações. As nomeações majoritariamente de professores, ou seja, são 184 novos trabalhadores ingressando no município, na educação especificamente. Isso, evidentemente, é muito importante, mas é óbvio que precisa ser dito que isso ainda não é o suficiente. O secretário também relatou que existem 188 licenças só nesse momento na Secretaria de Educação. Então, é muito importante que haja 188 licenças, e foram com o conjunto da educação, vereador Ivan, e 184 efetivações só esse ano, sendo 81 contratos emergenciais e 103 nomeações. E aí é importante aqui a gente registrar, seguir lutando, seguir acompanhando, porque isso é insuficiente para o que é a demanda do município. Creio que seja fundamental dar sequência de maneira absolutamente séria nesses debates, para que a gente consiga, de fato, ter avanços importantes, ter fiscalização, ter acompanhamento. Penso que a audiência ontem foi difícil, conforme registrei no início, com um elemento de preocupação gigantesco, mas penso que a sequência da luta, a sequência da publicização desse tipo de informação fundamental, me parece que nos ajuda a ter mais consciência, mais luta, mais organização, para que os problemas da educação sejam vencidos, superados. Quero aqui, nos poucos minutos, 1 minuto e meio que me resta, fazer uma menção de saudação ao trabalho que foi desenvolvido essa semana no nosso município. Nós soubemos pela imprensa que servidores públicos, vereador Arthur Alau, da Vigilância Sanitária, pessoal do Judiciário, especialmente o Ministério Público, e quero dizer que eu, na condição de ser humano, fiquei absolutamente chocado, vereador Ivan, com a apreensão, só no nosso município, de 11 toneladas de carne imprópria para consumo. O que a imprensa nos noticia é que só em um estabelecimento foram 10 toneladas. Veja, nós não estamos falando, senhoras e senhores, de 200 quilos de algo, de 100 quilos, de 10 quilos, que ali, numa dinâmica, a gente, inclusive, que tem casa, às vezes sabe, e evidentemente quem cuida da sua casa, quem cuida das suas compras, às vezes acontece, tu compra uma laranja num dia no supermercado, ela vai ficar lá com o penicillium, mofada lá no outro dia já, se tu colocar na fruteira. Isso pode acontecer, inclusive, na nossa residência. Agora, nós estamos falando de 10 toneladas, senhoras e senhores. Toneladas. Isto é absolutamente chocante, na minha opinião, e inaceitável que aconteça. Olha a situação que a gente vive no país, e você ter o desperdício de 10 toneladas de carne, que é a proteína mais usualmente, não é a única, evidentemente, hoje em dia tem muita gente que é vegetariana, vegana, que consome outros tipos de proteína, mas é a proteína padrão aí da população brasileira, especialmente da população gaúcha. Então fica aqui esse registro da minha parte, de saudação a esse trabalho do Ministério Público, dos servidores públicos, da Vigilância Sanitária, que está protegendo, são servidores públicos. Isso é o SUS. Para quem muitas vezes diz que o Sistema Único de Saúde não serve para nada, é o SUS que vai lá e faz esse tipo de fiscalização para demonstrar para a sociedade que existe esse tipo de desperdício absurdo e, inclusive, para não permitir que, porventura, esse tipo de produto impróprio para consumo, que pode nos causar danos à saúde,
possa ir para a nossa mesa da nossa família. Então, fica aqui esse registro aos servidores públicos, parabenizar pela ação e, evidentemente, aqui que divulgar essa informação tão importante, tão fundamental. Muito obrigado, um bom dia a todas e todos, uma boa quinta-feira. Muito obrigado, vereador Jurandir Silva. O próximo vereador inscrito é o vereador Cauê Furossolto, 10 minutos. Bom, eu preciso fazer alguns registros aqui, sobretudo na parte da educação. A gente fez pedido de informação, né, perguntando o nome completo, cargo ocupado, lotação atual e carga horária por função exercida. E esse pedido de informação a gente fez porque o que eles não dizem é que a situação atual da Secretaria de Educação está pela falta de gestão deles. 188 licenças. Para além das 188 licenças, e o porquê que eu fiz esse pedido de informação, é para demonstrar que os professores, ao invés de estar em sala de aula, eles estão indicados por politicagem na Secretaria de Obras. É porque eles estão indicados por politicagem na Secretaria de Serviços Urbanos. É porque eles estão indicados por politicagem na Secretaria de Recursos Humanos. É porque eles estão indicados por politicagem em qualquer cargo que não seja o cargo que um professor tem que estar educando as crianças. Isso eles não falam. Eles não falam que a prioridade desse atual governo foi afastar o secretário para ele fazer uma especialização e voltar ganhando 30, 40, 50 mil reais. Isso eles não falam. Eles não falam que a educação está porque está pela falta de gestão e incompetência deles. Porque foi aprovado nessa casa com urgência, presidente Arthur Halal, a contratação de professores, a contratação de cargos, a contratação... Mas aí, mais fácil falar que a culpa é do antigo governo. Mais fácil é colocar desculpa para qualquer lado e não falar a verdade, que é por incompetência. Professor tem que estar na sala de aula, professor tem que ser valorizado. Mas por que não vem para cá, para essa casa, um aumento do salário dos professores? Por que não vem para cá, para essa casa, uma valorização? Por que não vem para essa casa alguma coisa que não seja o interesse deles, que estão à frente do poder, de jogar palavras ao vento? E aí eu escuto que são só 5 meses, é 5 meses de caos, é 5 meses, sim, que nós temos que falar, e muitos vão falar que é espetáculo, mas não é. Tem que se falar em impeachment, sim, porque se as emendas impositivas não forem pagas, é crime de responsabilidade. E essa casa, presidente Arthur Halal, não pode ficar com uma responsabilidade de negarem mais de 800 mil reais para a saúde. As pessoas estão morrendo lá, no pronto-socorro, as pessoas estão morrendo por falta de medicamento. E sabe por quê? Porque o prefeito não quer pagar a emenda impositiva. Porque eles, com uma artimanha suja, respondem algo protelatório para não pagar e não botar o medicamento na Santa Casa, para não botar cirurgias na beneficência, ou para não pagar a emenda porque é do vereador Cauê. Mas não é do vereador Cauê, é da população. Então sim, nós temos que falar em impeachment, sim. Se não for pago as emendas impositivas da saúde, essa casa tem que votar para derrubar o prefeito, sim. Porque as pessoas não podem morrer por politicagem, as pessoas não podem morrer por injustiça. Não pagar uma emenda da saúde é injustiça. Mas está lá, viajando, 3ª, 4ª, 5ª vez em Brasília sem trazer nada. E os vereadores, com a sua competência aqui que tem de encaminhar emenda impositiva para a saúde, e eles dão desculpa esfarrapada para não pagar. Enquanto isso tem gente morrendo, tem gente no corredor do pronto-socorro.
Então, não é exagero falar em impeachment, não é exagero em mostrar a força política que essa casa tem de derrubar quase todos os vetos desse prefeito que não cumpre nada, nem uma emenda impositiva da saúde. É um cara que não tem coração, é um cara que não é humano, porque as pessoas estão morrendo no pronto-socorro. As pessoas estão lá no Seron agora, precisando de medicamento, que ele mesmo não repassou o dinheiro, e a secretária teve a cara de pau aqui, de falar que a culpa é dos hospitais filantrópicos. Mas então por que não paga a emenda de mais de 800 mil reais para a saúde? Dando justificativa falha. O prefeito é um cara de pau, o prefeito é um cara desumano, que na minha concepção, se fosse hoje o prazo de pagar as emendas impositivas, para mim, tinha que sofrer um impeachment por crime de responsabilidade. E eu espero que essa casa aqui não autorize o que está acontecendo. As emendas são impositivas. Nós aprovamos na última legislatura um projeto de lei obrigando com data a pagar as emendas da saúde, que é o mínimo. Mas não. Preferem falar que é espetáculo, preferem falar que não deu porque não tem prazo alto. Mentira. É mentira. Porque foi votado e quem assumiu, assumiu sabendo que teria as emendas impositivas. Quem assumiu sabia dos problemas financeiros que passava. Quem assumiu mentiu que iria trazer no primeiro semestre dinheiro do governo federal. E até agora não trouxe nada. Nada. Para não falar nada, entregou os carros que já tinham sido entregues, entregou uma ambulância. E que nós temos que agradecer pela ambulância. Agora, eu sei o que vem pela frente. Eu sei o que vem pela frente, eu sei o que vem agora na volta de Brasília, porque eu tenho amigos, eu tenho parceiros, eu tenho informantes. E já vou falar aqui, prefeito não precisa usar o bottom de ex-deputado para entrar nos espaços que nem o senhor está fazendo. O senhor é amigo do presidente, não precisa usar o bottom de deputado que o senhor não é mais. E espero que não seja nunca mais para essa cidade, porque o senhor não me representa e não representa a cidade de Pelotas. O senhor é um mentiroso contumaz e para mim, se o senhor não pagar as emendas, eu vou fazer força para a gente demonstrar o crime de responsabilidade, a falta de respeito com essa casa, o não pagamento das emendas impositivas da saúde, as pessoas estão morrendo, e eu vou fazer força. Era isso que eu tinha para falar, presidente. Bom dia. Muito obrigado, vereador Cauê Frossolto. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada essa sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão, dia 20 de maio, terça-feira, 8h30 da manhã. Obrigado.